Saudações, caro internauta, eu sou Ludin Agostinho. A PAC TV, mais uma vez, traz para si um programa alusivo ao 40º aniversário da ONP, Organização dos Professores. Por sinal, a todos os professores, nós desejamos festas felizes. Hoje, 12 de outubro, os professores completam mais 40 anos dos seus trabalhos como ONP. Então a PAC TV hoje está para trazer um programa com muita animação, acima de tudo, muito entretenimento. Sem mais delongas, subscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder. Com isso, Ender Dimos, é contigo. Muito obrigada, sobrinho do Rambo. Dizer mesmo que hoje estamos a estrear também um programa especial dedicado a todos os professores. Sabemos que para surgirem jornalistas, médicos, enfermeiros, carpinteiros, empregados, guardas, são necessários terem um professor para lhes instruir. Então a PAC TV não ficou para trás em desejar esse dia especial a todos os professores da cidade de Nacala Porto. Eu sou a Ender Moçambicana, a menina que está sempre linda. Não vai deixar de fazer parte do nosso programa. Subscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para estar a par de todas as novidades que temos para lhe oferecer. E porque queremos trazer muita novidade, teremos hoje muita música, também teremos muito bate-papo com certos professores que dentro em breve a minha colega Ender irá apresentar o painel. Ender, o que temos para trazer para o nosso internauta? Falando do painel, nós vamos ter muita música, muito debate com professores. Falando em professores, eu tenho uma coisa para te perguntar. A PAC TV não tem professores? Ai. Tratando-se de professores, nós temos colegas também que sabem fazer no mundo do professorado sem nada mais, nada menos. Convosco, Zeto Deoflash, que também é professor, fazedor da educação. Convosco, Zeto. Ludin. Yes. Ender, tudo bem? Tá tudo bem? Ora viva, caro internauta, eu sou o Zeto Dioflash e hoje vou fazer parte deste programa especial, alusivo a Dia dos Professores, aqui diante a esses colegas. Como eu disse que o Zeto também é um dos fazedores da educação, também fazedores do jornalismo na PAC TV, então acho que o dia é todo seu. Parabéns. Obrigado, uma vez mais obrigado. E quero desta forma desejar a todos os professores, aos colegas que estão do outro lado da tela e que façam bom proveito desse dia. É o dia todo nosso, vamos comemorar da melhor forma, sem esquecer aquelas que são as medidas de prevenção, tendo em conta que o presidente já deixou ficar mais uma vez as recomendações e nas nossas televisões todos os dias passam, é do nosso conhecimento, pois não? Certamente, então, é muito importante nós podermos praticar estas medidas de prevenção. Então, caro internauta, o programa de hoje, na verdade, será apresentado por nós três, Zeto, sobrinho do Rambo, a Ender Moçambicana. Iremos trazer o melhor alusivo ao 12 de outubro, Dia dos Professores, 40 anos da ONP, educando e também informando a comunidade. Então, Zeto, eu sei que para além de você ser um dos jornalistas fazedores da PAC TV, também do teu outro lado é fazedor da educação. Exatamente. Conciliar a educação e jornalismo é algo que, de primeiro, é preciso que as pessoas tenham amor por aquilo que eles fazem, certo? Sim. Portanto, educar é algo que me dá prazer de fazer e, de certa forma, não deixa de ser educar quando entro por lado do jornalismo. Sim. São duas coisas que estão em comum. Sim. E, de certa forma, procuro encontrar um lado ideal, de uma melhor forma e transmitir isto para o desenvolvimento daquela que é a nossa pátria. E neste caso, consegues abraçar os dois saberes fazeres ao mesmo tempo? Exatamente. Apaixonei-me pela televisão. Já era algo que eu gostava desde o princípio. Talvez faltava oportunidade. Então, quando tive a oferta por parte da PAC TV, eu abracei de coração, porque também gosto de fazer jornalismo. E a educação é já algo que eu fazia há muito tempo. Gosto de crianças. Então, quando eu tenho aquela turma, é como se todos fossem meus filhos. Neste caso, quando você gosta de criança, o trufafá, você quem criou? A máquina, Você quem criou? Ender de Moço, para já o que vamos esperar?
Nós estamos a falar aqui de professores. Eu vou ter aqui o prazer de convidar os professores locais que nós temos como convidado para o dia de hoje. Professores lindos, professores maravilhosos que vocês vão gostar de ver. Produção, por favor, câmera para os professores. Nós somos educadores das gerações, marchemos todos firmes decididos na formação do homem novo, na construção de um mundo melhor, na formação do homem novo, na construção de um mundo melhor. A nossa luta é pela paz, nosso combate é pelo progresso. Ciência e técnica nas mãos do povo, Moçambique será sempre rico e forte. A nossa luta é pela paz, nosso combate é pelo progresso. Ciência e técnica nas mãos do povo, Moçambique será sempre rico e forte. Uma salva de palmas para os professores que entraram aqui entoando o hino dos professores, né? Uma salva de palmas, eles merecem. E tem alguma regra para... Acho que não tem, né? Sem delongas, antes de passarmos a palavra para os professores, eu vou chamar aqui a reportagem que os próprios professores fizeram alusivo a este dia. Produção. Olá, sou Manaumi. Eu sou Machia Ubina Jamal. Chamo Jerônimo Moreira. Chamo Fernanda Budo Félix. Sou professor. Sou professora há 3 meses e 18 dias. Sou professora. Sou professora. Estou aqui, para dar um parecer de tudo aquilo que vim passando desde a formação até a data de hoje. A priori, o professorado para mim sempre foi uma profissão que eu sempre gostei, sempre admirei. Na verdade foram várias motivações, mas a principal motivação É que eu sempre me imaginei sendo uma professora. Desde criança eu tive esse sonho de ser professora. Desde eu gostei de aprender, Tenho uma mãe professora, tenho um pai professor. Sempre vi o que eles fazem, vi eles a planificarem. o desejo que eu tive de ensinar alguém, o que acontecia. Eu sempre gostei. Já viu-se imaginar só andar de um lado para o outro, ensinando as crianças, brincar, aprender, então... Sempre que eu tentava ensinar o meu irmão mais novo, ele sempre dizia É uma que profissão que sempre me encantou. dizia que não, minha professora disse isso. Minha professora disse que é assim. Então, a única forma de eu me ver a ensinar, eu tinha que ser professor. Um dos meus maiores desafios, com certeza, é ensinar e ver que os meus alunos já aprenderam. É um desafio muito difícil. Meu maior desafio é ensinar, porque na verdade não é fácil. Você entra na sala, percebe que tem alguns alunos que estão aéreos, percebe que alguns alunos não estão ali, então... Ensinar é um desafio quando nós estamos de frente com a pessoa que vai aprender. Você mesmo tentar fazer de tudo com que todos fiquem em sintonia é um desafio muito difícil. Eu só posso dizer ao mundo inteiro, aquele todo que tem seu sonho deve ter persistência. Dizer ao mundo que todo aquele que está a estudar, que continua assim, porque um dia vai ser como eu, sendo um professor, enfermeiro. Na verdade, eu sempre quis dizer, Sejamos felizes. Gente, sejamos felizes. Não trata a vida do outro, trate isso da sua vida, seja feliz. e devem seguir aquilo que é o seu desejo. Desde um sonho, corra atrás do teu sonho. Continue sonhando, um dia vai conseguir. Continue sempre sonhando. Porque nunca vais conseguir se não tentar. Por isso, eu desejo a todos os professores a nível do país, em particular os professores a desempenharem suas funções na cidade de Nacala, no distrito de Nacala, os meus parabéns para todos eles.
Obrigada, professores. Vocês que ensinam a nação, vocês que ensinam o povo, vocês que ensinam todos os jornalistas para se erguerem, para crescerem. Podem se apresentar. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sou Bibiali Raul e leciono a segunda classe. Respondo pelo nome de Larson Orlando, professor de profissão e dou a quinta classe. Meu nome é Rubem Emanuel da Conceição Mônica, professor da terceira classe. Aqui é a professora Dalmásia e leciono a segunda classe. Jorge Mário Napula e leciono a quarta classe. Dessa forma, acabamos de ver a apresentação dos professores, esses que vão fazer parte do nosso painel, e vamos levar aqui uma conversa curta, de modo a perceber o que significa isto, 12 de outubro, para os professores e o que nós podemos esperar como expectativas dos professores, assim como os seus educandos. Pois é, queridos professores, uma vez mais, sejam bem-vindos à PAC TV e a este programa especial para vocês. Nós vamos cá fazer uma pergunta, e cada um de vocês vai responder segundo ao seu pensamento, ao seu ponto de vista, pois não? Sim. Vamos a isto? A primeira pergunta que eu faço é: se não fosses professor, o que seria? Dessa vez vamos começar à direita e vamos terminar lá. Começamos mesmo com o professor Jorge. Sim, para começar, antes de eu ser professor, aliás, se eu não fosse professor, eu seria um técnico que monta antenas parabólicas, porque antes de eu ser professor, trabalhava para isso. E é a base disso que eu consegui algumas moedinhas básicas para sobreviver, não? Então, eu acho que se não fosse professor, seria um técnico de certa de forma. montagem. É isso. Uau! É isso. Muito bom. E assim temos aqui a professora Dalmásia, é isso? Sim. E qual foi a sua primeira paixão, se não fosse professor? Bom, a minha primeira... Quer dizer, eu tenho muitas paixões. Pois é. Muitas, inúmeras. Mas primeiro eu queria ser uma engenheira. Engenheira de? Arquiteta. Uau! E para si? Se eu não fosse professor, acho que eu seria cantor. Mas também depois a família me aconselhou que cantar não tem rendimento, não tem aquilo, não tem aquilo. Então, hoje eu estou... Mas tem cantores ricos. Tem cantores professores também. Tem cantores professores, Depois o Zeto vai mostrar isso que é verdade. Dessa forma, deixaste de vez de cantar ou... Eu penso que, de certa forma, a música era uma paixão. Ainda continua sendo. Só o trabalho e tal. Penso que mais tarde eu posso voltar a cantar. Exatamente. E a seguir nós temos aqui o professor Larson. Professor Larson, se não fosses um educador. Para responder essa pergunta, sim, é um pouco complicado, não é? Certo. Uma vez que, mesmo lá em casa, eu sonhava em ser professor. Eu gosto da missão que exerço. Então, torna-me um pouco estou confuso. Eu não sou daqueles que entraram nesta área, nesta profissão, por falta de emprego. Certo. Eu me entreguei no Mined para combater aquilo que é o analfabetismo do país. Eu vi que eu precisava da minha pessoa para educar a minha nação e não só também contribuindo aquilo que é o saber da própria nação, não é? E ser professor é ser tudo. Mesmo em casa temos professores. Nosso pai, nossa mãe são professores. Então a profissão professor começa em casa. É verdade. Eu termino aí. Muito bom. Gostei. A Bibi estava ansiosa para chegar a vez dele, eu consegui notar isso nos olhos dela. A palavra é sua. Bom, no meu caso, eu desde criança também brinquei de ser professora, mas a um dado tempo, quando eu mais crescia, comecei a ambicionar aquelas pessoas que trabalham no banco. Então, eu acho que se não fosse professora,
Eu iria trabalhar no banco. Seria uma Então, gostava de ser contabilista, uma coisa parecida. Exatamente. E a pergunta que se segue é, como professor, quais são os maiores desafios cotidianos? Isto é, na sala de aula, naquele processo, desde a planificação, a dosificação, até o momento do término da aula que você... Qual tem sido o desafio? Desafios? Bom, primeiro, acordar cedo já é um desafio. Certo. Ter aquela noção de que vou ao trabalho é um desafio. Ensinar também é um desafio, porque não é fácil, porque as crianças, os alunos, cada um tem seu jeito de ser, seu comportamento, sua mentalidade. Então, é um grande desafio poder ensinar alguém, porque a inteligência de um, posso dizer, o cérebro de um não consegue, como posso dizer? Sim, a capacidade que um tem de assimilar a matéria é muito tão diferente do outro. Então, qual é a meta? É de todos saberem a ler e escrever. Sim, exatamente. Então, isso é um grande desafio. E olha que o estudante, você lá à frente, acredita tudo que você fala. Sim, exatamente. Nós somos como um espelho. Temos que ser o espelho dos alunos. Um erro, como disse, filho do peixe, peixinho é. Então, nós temos que saber o que transmitir para o aluno para poder seguir com o seu futuro. Exatamente. A seguir, nós podemos ter a palavra do professor Jorge. Bem, como a colega disse, os desafios são enormes, não é? Certo. Sim. Mas o primeiro desafio é lidar com a criança, não é? Praticamente eu que estou no ensino primário, não está fácil lidar com a criança. Então, nós trabalhamos, planificamos, dando em conta a criança, o nível da criança. Exatamente. Então, não vais aqui comparar um professor primário com um professor secundário. A transmissão dos conteúdos tem sido um pouco diferente. Porque lidar com uma criança é um assunto sério. Então, esse é o primeiro desafio que eu estou a enfrentar, né? Certo. Então, eu acho que vou citar esse porque tem muitos desafios. São vários. Vários. Sim. São vários. Exatamente. Bibi, o que tens a dizer? Sim, como os colegas disseram, os desafios são vários. Como, por exemplo, acordar cedo para ir trabalhar é um desafio. Eu acho que, de certa forma, tem aqueles dias que você está na sala de aula e tu trazes aquela matéria e consegues sentir que os alunos ficaram inteirados desde o princípio. Qual é a sensação que tem tido no fim, no término da aula? Quando tu percebes que a matéria que eu estive cá a dar, meus alunos estiveram todos inteirados. Eu me sinto realizada porque eu sinto que ensinei uma pessoa e a pessoa aprendeu e vejo que a pessoa aplica aquilo que eu ensinei. Então me sinto muito realizada. Ok. Sim. Se estivesse já um banco como é o sonho, né? Ainda continua sendo seu sonho. Pode ter um internauta que queira te oferecer um emprego no Milênio Bio. Não. Agora quer ser professora. Agora quero ser professora. Exatamente. Para hoje, amanhã e para sempre. O nosso país está a crescer e nada melhor que os professores para contribuírem com esse crescimento, pois cada um de nós precisamos dele para aprender todos os dias e fazer com que Moçambique seja o país de sonho de qualquer indivíduo, seja onde ele for. Ou seja onde ele estiver, queira fazer parte daquele que é o ensino nacional. Professor Larson. Sim. Professor Larson. Sim. A mesma pergunta que eu fiz para a Bibi, sobre a sensação de ver os teus alunos inteirados naquela que é a matéria que você trouxe para ele. E certos dias tem sido diferente. É verdade. Tu consegues, você como professor consegue notar que eu levei esta matéria, mas os meus alunos não estiveram a 75%. Como é que te sentes? Primeiro, tendo em conta que você fez aquele plano para que os alunos
saíssem na turma a saber aquilo que você trouxe como ensinamento. Mas tu consegues sentir que eles não atingiram aquela que era a sua expectativa. Como é que tu sais na escola ou na sala de aula? Bem, obrigado pela pergunta. Um primeiro desafio que eu tive é quando me coloquei naquela bata e me senti que sim senhor, sou professor. Esta sala toda, sou o único que estou em pé. Esse é um grande desafio. Segundo, saber ensinar uma criança que quase o que comeu nem sabe. É uma criança só que vai pela escola ou para a escola porque tem que ir. Não sabe ler, escrever, muito menos calcular. Então, este também é um desafio. Agora, indo na pergunta que o colocou, transmitir um conhecimento não é algo fácil. E aprender também. Quando eu estou frente aos meus alunos, para transmitir aquilo que é a matéria que planifiquei, e sinto que os alunos estão diretamente naquilo que é o mesmo comboio, eu me sinto muito feliz. Até poderia dar aquilo que são os meus meticais que eu ganho, mas não estou permitido a dar aquilo que é o dinheiro na sala por a felicidade enorme que eu consigo ganhar. Exatamente. Então, esta pergunta, os desafios são vários. Logicamente, os colegas disseram, mas um dos desafios é levar a criança a ler, a escrever e a calcular. Esse é um desafio que cada professor deve ter. Muito obrigado. Pois ainda não ouvimos aqui o professor que está do meu lado. Gostava de deixar ficar algumas palavras a respeito da questão que coloquei. Sobre a questão, estava-se falando dos desafios que um professor enfrenta. Como o meu colega estava a dizer, uma vez que a criança em Moçambique ela tem o português como língua segunda, é difícil. Ela aprende o português como língua segunda, porque a língua materna muitas das vezes é macua, às vezes é coti. E é difícil levar a criança na turma a perceber a matéria, porque ela tem como língua, a língua primeira ou macua, ou é coti. Então, o que acontece? A aprendizagem, ou seja, a criança que vem como tendo a língua materna como língua primeira, ela terá problemas de percepção na sala de aula. Então, este também é um desafio que o professor enfrenta na sala de aulas. Um outro desafio pode ser a motivação. Partindo deste ponto, é difícil você motivar o aluno. Por exemplo, o aluno não sabe falar português, mas como nós sabemos que a língua de escolarização é o português, você é obrigado a falar português na sala de aulas e o aluno não percebe o português. É difícil motivar este aluno. Então, este também é um desafio que o professor enfrenta na sala de aulas. A língua, neste caso. A língua, sim. Muito bem. Fidel, está para este lado. O que nós temos? Depois de muita conversa, depois de escutarmos aqui os desafios, eu pensava que ser professor é fácil, afinal tem desafios. Afinal tem desafios? E vários. Pelo que podemos perceber aqui com os professores, são vários desafios. Então importa salientar que é importante mesmo, importante valorizar esses senhores. Valorizar mesmo os desafios que eles carregam quando saem de casa para a sala de aula são enormes. Que eles nem conseguiram citar todos. Até já estávamos aqui a ficar assim, de tanto serem. Mas sem delongas, vamos chamar aqui a Catarina Solani para nos dar aqui uma música com sua deliciosa voz, com sua maravilhosa voz, para também alegrarem estes grandes professores. Catarina Solani, o palco é todo seu. Professor, palavra esta com significado amplo. Oh, professor, tu és a primeira fonte do meu aprendizado acadêmico. Oh, professor, tu ensinas-me, ergues a cabeça sem receio nenhum. Oh, professor, tu és o segundo pai. Tu és a segunda mãe. Oh, professor, este belo país maravilhoso, este belo Moçambique, depende de ti, professor. Portanto, professor,
ensine-me. Ensina-me com delicadeza. Ensina-me com cautela. Porque amanhã, professor, eu irei servir este belo Moçambique. Oh, professor, tu fazes muito, mas muito para este belo país. Oh, professor, ficarás na história de todo ser humano. Oh, professor, tu dás ensinamentos a todos. Professor, tu não és simplesmente professor. Tu não és, mas não és mesmo simplesmente professor. Tu és meu segundo pai. Tu és minha segunda mãe. Eu dependo de ti para aprender as coisas da vida. Então, professor, eu quero agradecer-te neste grande dia. E eu quero agradecer-te de uma maneira diferente, cantando para ti, professor. Porque tu fazes muito para este belo Moçambique. Eu não sei como posso agradecer a ti, professor. E desta forma eu vou agradecer a todos os professores de Moçambique, a todos os professores de todo o mundo, pois vocês valem muito, vocês fazem muito, vocês dedicam-se muito e é de louvar. Eu quero pedir a Deus para continuar a dar-vos a força de vontade de ensinar-nos, a força de vontade, porque não é fácil. Vocês têm um trabalhão, um trabalho difícil. Oh, professor, essa palavra emociona-me. Ai, ai.
conferir mesmo grande atuação da jovem Catarina Salani em forma de poesia também. A atuação com a música Lost Paradise, alusiva ao dia dos professores dos 40 anos da ONP. Então, como nós prometemos que isto também teremos muito entretenimento, muita brincadeira com os professores. Então, vamos à outra fase, em brincadeira, um pouco daquilo que o professor sabe fazer. Tivemos aqui alguns sonhos a não ser realizados porque os professores decidiram abraçar o mundo da educação. Então, para tal, mais uma vez, seja bem-vindo. Estamos aqui mesmo, do meu lado esquerdo, direito também, estou recheado de professores. Vamos distribuir um grupo de 2 particularidades. Este é o primeiro grupo e este é o segundo grupo. É assim, as palavras, os vocais também fazem parte do professorado, razão pela qual vamos a uma brincadeira, a um desafio em ambos grupos. O primeiro grupo também é o segundo grupo. Vou desafiar aqui, é o seguinte, todos os professores vão soletrar com única linguagem. Vamos perceber se os professores do primeiro grupo entendem certas palavras. Para tal, vou desafiar os professores do primeiro grupo também, do segundo grupo, começando por vocês. Peço para que juntos soletrem a palavra empreendedorismo. Tempo a contar. 1, 2, 3. Fechou. Parou. Corta. Parou. Vamos ao segundo grupo. Produção. Corta, primeiro grupo. Vamos ao segundo grupo. Fecha o segundo grupo. Preparados? Sim. Vão soletrar a palavra subdesenvolvimento. Tempo a contar. 1, 2, 3. Falhou depois do Então, em poucos segundos, primeiro grupo, segundo grupo, o que é que faltou no primeiro grupo ao ponto de não acertarem soletrar a palavra empreendedorismo, no vosso ponto de vista? A outra, quando estava no os outros já estavam no D, então aí não houve uma coligação, né? Uhum. Então o grupo ficou pendente. Então, vamos trocar. Soletra a palavra empreendedorismo. E-M-P-R-E-D-O-R-I-S-M-O. Empreendedor. Nada. Não. Esqueceram um E. Ok? Era uma simples forma de brincar com os professores. Eu sei que sabem soletrar as palavras, mas foi uma brincadeira assim surpreendente, por isso foi muito difícil. Então, para tal, não só essa brincadeira, os meus colegas, o Zetó e a Fidete também, vão entrar com uma outra brincadeira. Ei, fazer isso. Pois é, os desafios só começaram com o Luding e nós desse lado vamos dar continuidade, pois não? Fidelta? Sim, vamos dar continuidade com onomatopeias em que nós vamos aqui imitar um animal. Vamos, os colegas, os professores irão imitar vozes de animais. Para tal, nós vamos continuar com os mesmos grupos, mas vamos dar nome a cada grupo. Vamos usar as letras, pois não? Sim. A, B. Estamos juntos? A, B. Para sabermos qual foi o grupo vencedor. Eu vou mostrar para cada grupo o animal que vão imitar e o outro grupo vai simplesmente dizer o nome. Estamos juntos? Estamos certo? Sim. Vamos começar com o grupo B. Estão preparados? Se não estão, podemos parar por aqui. Estamos. Estão preparados? Estamos. Quero ouvir um grito. Não estão Grupo B. preparados? Estão preparados? Estamos preparados. Estão preparados?
Estamos preparados. Quero ouvir um grito. Estamos preparados! Isso aí. Os professores super animados. Este é o animal no qual vocês vão imitar e nós queremos ver o grupo A acertar. É complicado? Não. Contando 1, 2 e 3.